Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos. Meu nome é Luciano, né? Como a irmã disse. Que nosso irmão maior Jesus possa direcionar essa palestra e os trabalhos dessa noite. Amém? Eu vou trazer para vocês hoje o capítulo 26 do livro dos Médios. Parece que é diferente, né? Porque geralmente quando a gente fala livro dos Médios é para trabalhador, para quem está na caminhada mediúnica, para quem está desenvolvendo ou desenvolvido, né? Que a gente nunca está desenvolvido. Mas é um capítulo interessante, que fala sobre as perguntas que devemos fazer aos espíritos. Então, eu estou trazendo a responsabilidade do tratamento para aqueles que vêm buscar o tratamento. Olha que interessante. A responsabilidade da cura, da solução dos problemas que vocês vieram buscar, depende muito mais de vocês do que propriamente dos espíritos. Jesus curava e falava: vai, não peque mais. Olha a responsabilidade. Vá e não peque mais. Então, a gente vive nesse tempo de imediatismo. Eu quero resolver o meu problema. E se tratando de casas espíritas, muitas vezes as pessoas vêm e não têm nem noção de como funciona, não o trabalho da casa, mas como funciona a espiritualidade. Porque não leem o Evangelho, não fazem o Evangelho ao lar, não conhecem Jesus. Quando eu falo não conhece Jesus, é conhecer Jesus, não só pelo nome, mas entender a história dele, o que ele falou, sentir naquele momento que você está lendo o Evangelho, as angústias que ele sentiu, porque Jesus se entristeceu, ele teve alegrias, ele se emocionou, e a gente esquece disso. Então a gente conhece Jesus, mas a gente não é íntimo de Jesus. E não é aquela intimidade, obrigado, irmão. Não é aquela intimidade que a gente vê mundo afora, aquela intimidade emocional, que você chora porque está sentindo um monte de coisa. Isso se resolve com terapia, não com a espiritualidade. Apesar que a espiritualidade trata também. Mas voltando às perguntas, e aí a gente pensa: os espíritos vão resolver o meu problema financeiro? Eles vão resolver o meu problema de saúde? A minha crise existencial? A minha falta de ar? A minha ansiedade? Não. Literalmente, não é isso o espiritismo. Estou sendo literal, tá? Não é um achismo ou algo que eu estou tirando ou interpretando. O espiritismo fala isso. A intenção do espiritismo é o avanço moral da humanidade. Porém, não é a moral e a ética que a gente está acostumado a ler e a estudar na filosofia, no direito, enfim, em disciplinas que estudam essas questões. Essa moral que o espiritismo traz para nós, ela vai influenciar no meu desenvolvimento intelectual, no meu desenvolvimento financeiro, na minha saúde física, no meu equilíbrio espiritual, em tudo na minha vida, na minha desobsessão principalmente. Estou com a garganta um pouquinho ruim, pessoal, desculpa. Então esse é o princípio básico do espiritismo. O desenvolvimento moral da humanidade. Ele não tem interesse nenhum em resolver teu problema físico, o teu problema de ansiedade, a sua depressão.
seu TDAH, seu problema financeiro, seu processo que você tem na justiça. Já viu o Espírito saindo daqui, indo lá na Assembleia Legislativa mudar a lei para resolver o teu processo? Não vai. Não vai. Ah, ele vai resolver o meu problema de doença? Vai, mas não da maneira que você imagina. Ele não vai chegar aqui com um passe de mágica, resolver teu problema físico, a sua questão de doença, o teu problema de obsessão, e vai acabar. Não é assim. Nunca foi assim o Espiritismo. Se vocês escutaram de outra forma, não é isso que a doutrina nos ensina. O capítulo 26 do Livro dos Médiuns fala de algumas perguntas que podemos fazer, que os espíritos de luz vão responder, e outras que eles não vão responder. De origem financeira, é quase unânime. Alguns espíritos familiares, espíritos que estão na nossa família, que são familiares nossos, de outras vidas, podem nos intuir de uma forma para que cause um avanço moral na nossa vida, e esse avanço vai repercutir na minha vida financeira. Mas ele não vai chegar aqui e resolver o problema financeiro da tua empresa. Nunca. Literalmente nunca. É isso que a doutrina nos fala. O processo obsessivo. Aí entra algumas questões, e eu trabalho na casa onde eu trabalho, a gente trabalha literalmente com desobsessão. É um tema que eu gosto muito, é um trabalho que eu gosto muito. É muito fácil trabalhar com desobsessão com o desencarnado. O problema, meus irmãos, é o encarnado. A gente acha que é o espírito na obsessão que é o problema. O problema somos nós. É quem está vivo. Quem está vivo adquire muitas vezes o obsessor por ele mesmo. Muitas vezes ele é o obsessor do espírito. Outras vezes o próprio encarnado é o obsessor de outra pessoa encarnada. Então não é todas as vezes que o espírito é o vilão, é o malvado da história. E por que eu digo que é fácil tratar o desencarnado? Não é que é fácil, é mais simples. E é o que o Evangelho é. O Evangelho é simples. Jesus é simples. A gente que complica, a gente que cria teorias, a gente que coloca, sabe, ideias mirabolantes nas falas de Jesus. Ele é simples e direto. Não existe intenção subjetiva nos ensinamentos de Jesus no Evangelho. É aquilo e pronto. Vá e não peques mais. Jesus curou e falou para o irmão, não faça nada errado. Que você vai continuar curado. Certo? Aí o irmão, o ser humano, tem uma vida desregrada. Desde a adolescência. Sexo, drogas e rock and roll. Casa. O inferno. Não respeita a esposa, não respeita o marido, não respeita os filhos. Bebe, fuma, muitas vezes usa droga. Aí chega lá para os seus 40 e poucos anos, talvez um pouco menos. Deu um problema de úlcera. Ah, me deu um câncer por causa do cigarro. Eu vou no centro para curar o meu pulmão. Não vai. Não vai. Sabe por que não vai? Porque senão aquele mentor espiritual, aquele espírito de luz, ia estar pegando Jesus e dando um tapa nele.
e cuspindo na cara de Deus. Literalmente isso. Porque é a tua colheita. Se você tem uma vida desregrada, se você é uma pessoa estressada, raivosa, rancorosa, o que que tu acha que tu vai colher? Na tua vida física, no teu físico vai colher doença. No espiritual, espíritos caminham com a tua mesma vibe, com a tua mesma energia. Obsessores. Às vezes o espírito nunca te viu na vida, na sua existência, desde quando você foi criado como espírito. Aí ele está passando na rua e sente aquela energia pesada dentro daquela casa. Um cara raivoso, um cara que só reclama, uma mulher que só maltrata os filhos, uma mulher que só detona o marido. Aquela energia puxa. E ele vai ficar lá. E cada vez mais ele quer isso. Cada vez mais você vai se tornar pior. Cada vez mais a sua saúde vai para o beleléu. Cada vez mais o teu equilíbrio emocional vai para onde? Para o buraco. Aí tu vai entrar no ansiolítico, vai para terapia, vai para psiquiatria, não vai resolver nada, porque você não quer mudar, você quer uma solução. Eu vou no centro para resolver o meu problema. E se o espiritismo vira para você e fala, irmão, o seu problema é você. Olha. Aí não volta mais no espiritismo, né? Eu quero solução. Eu não quero entender o problema. Eu quero solução, mas eu não quero mudar. Olha a arrogância. Olha o orgulho. Ah, mas tudo na minha vida é ruim desde que eu me conheço como gente. E como você é desde que você se entende como gente? O que você faz? Aonde você vai? O que você assiste? O que você escuta? O que você fala? Como você trata as pessoas mais humildes? As pessoas mais velhas? Os mais novos? Como que é seu dia a dia no trânsito? Irmão, tudo influencia. Sabe, eu sou apaixonado pelo espírita. Eu sou batizado na igreja católica, na evangélica e na umbanda. Então, se for por causa de batismo, eu vou para o céu. Que eu não lembro se tem outro lugar para batizar. Então, assim, o que eu sou apaixonado no espiritismo é que ele não te dá uma solução mágica para o teu problema. Ele fala, meu irmão, a solução está na introspecção, no olhar para dentro, no entender o que eu sou em relação ao mundo, como eu sou em relação às pessoas, o que eu atraio para a minha vida. Ah, Luciano, mas a minha vida é tão difícil, você não sabe. Irmão, quando eu tinha, acho que uns 20 anos, meus pais me encontraram num banheiro, eu já contei isso aqui, numa poça de sangue, com o pulso cortado. Não sei como que eu não desencarnei. Assim, literalmente, no banheiro do meu quarto. Então, problema todo mundo tem. Sabe? E a maioria dos nossos problemas somos nós que causamos. Eu como comida gordurosa a vida inteira. E muito sal. Eu vou desenvolver provavelmente o quê? Uma pressão alta. Eu como muito açúcar. Algum problema com a insulina você vai ter. E aí, tu quer a cura? Não, cara, tu vai colher. Eu sou uma pessoa raivosa, agressiva. A minha conversa, o meu contato é agressivo. Mas você se sente ofendido quando uma pessoa é agressiva com você. Você está colhendo.
Ah, mas eu já cansei de levar na cara porque eu fui bom e que não sei o quê. Gente, ser bom e educado e ter um coração caridoso, for uma pessoa que está propensa a fazer a caridade, não tem nada a ver, e desculpa aqui, com o ser trouxa, tá? Se a pessoa está aproveitando de você, está pisando na tua vida, Jesus nos manda nos amar. Ame o próximo como a si mesmo. Está vendo que tudo volta em Jesus e Jesus é simples? Ah, eu vou ficar aqui sofrendo, sendo massacrado porque o meu filho me humilha, o meu filho me bate. Não, peraí, Jesus falou, se ame, para você amar o próximo. É o segundo maior mandamento. Jesus resume a lei em 2 mandamentos. Amai a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu espírito, com todo o seu amor, e amar o próximo como? A si mesmo. Então você ser humilhado e ressachado dentro de casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, é escolha tua. Você responder de forma agressiva é escolha tua. Você simplesmente se retirar e abençoar aquele irmão que precisa de oração é escolha tua. Na sua escolha, você vai colher bondade, você vai colher uma energia bacana, uma vibe bacana. Você não vai chegar em casa estressado e brigar com a esposa. Você não vai chegar estressado em casa, ou vai sair estressado do trabalho, parar num bar e encher a cara. Então o espiritismo é isso, irmãos. Não tem mágica, não tem entrega, não tem trabalho. É simplicidade, é cuidado, é introspecção, é entender que o problema não é o outro, o problema sou eu. É entender que o outro não me ofendeu, é o meu orgulho que grita sobre o que ele disse sobre mim. Porque, olha, vamos pensar comigo, vamos fazer uma análise aqui. Se um cara me chama de canalha, e eu me ofendo e respondo ele de forma agressiva, por quê? Se eu sou canalha, ele não está mentindo, certo? Se eu não sou canalha, por que eu me ofendi? Orgulho. Estão percebendo que é simplesmente a falta da gente ter um pouquinho de paciência, abrir o evangelho, o tratamento, todo tratamento, em qualquer situação, dentro de qualquer casa espírita, começa pelo evangelho no lar. É obsessão, é trabalho de cura, é cirurgia espiritual. Começa pelo evangelho na casa de vocês. Um dia na semana, meia horinha, faz com a família. Se a família não quiser, faça sozinho. Sozinho entre aspas, tá? Esse é o início de qualquer tratamento. Em qualquer casa espírita. De qualquer parte do mundo. Estou mentindo, irmã? É o evangelho no lar. É a espiritualidade envolvendo a tua casa. É você conhecendo Jesus, tendo intimidade com a vida de Jesus, entendendo o que Jesus trouxe para nós. E você está ali envolto daquela energia maravilhosa que sempre estarão teus mentores, anjo da guarda, espíritos familiares, vão estar lá com vocês, criando uma cúpula, ionizando a casa de vocês, trazendo um bem-estar para a vida de vocês. É simples.
É a aguinha em cima da mesa, o evangelho. Quem aqui faz o evangelho no lar? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Quem aqui lê o evangelho pelo menos uma vez no mês? É só para a gente pensar. Quem aqui lê o evangelho pelo menos uma vez no ano? Irmãos, Mateus, eu acho que não tem 30 páginas. Eu não estou falando nem do evangelho segundo o Espiritismo, que tem os versículos de Jesus, e aí tem muita explicação, tem muita mensagem. Mas, se você pegar a Bíblia, se não me engano, Mateus não tem 30 páginas. Mateus, que é o maior evangelho que a gente tem. Vamos supor que ele tenha 60. Se você ler uma página por dia, cada 2 meses você lê um evangelho. Você lê o evangelho 6 vezes no ano. E a gente fala que conhece Jesus. A gente conhece Jesus, a palavra, o homem, mas não conhece a história, não conhece o espírito, não conhece a mensagem, e a gente adoece por falta de conhecimento, por falta de entender a mensagem do mestre, que é simples, reta. A palavra de Jesus não faz curva, é aquilo e pronto, não tem invenção, e é atemporal. E a gente passa a vida inteira e não abre o evangelho. Tem gente que tem a Bíblia em casa e deixa no Salmo. Meu irmão, se quer deixar aberta a Bíblia, deixa no evangelho. É o único livro atemporal da Bíblia. O resto da Bíblia você pode estudar de maneira histórica, sociológica, cultural, mas espiritual, tirando as revelações de Paulo, é o Evangelho de Jesus. É só. Não é mágica. Sabe? Não tem pegadinha. Não tem que pagar nada. Vocês não precisam de mim para ter contato com Deus, com Jesus, com os Espíritos. Vocês não precisam de médium para ter contato com o Espírito. Vocês não precisam de ninguém para falar com os mentores de vocês, com o anjo de guarda, com Jesus, com Deus. A conexão é individual. Eu acho que o sonho de todo espírita é ver os centros espíritos cheios só de médium. Porque aí a gente entendeu a mensagem. E médium trata também, tá, gente? Estou dizendo que não é para vir tratar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você tem a conexão com Jesus, você tem conexão com o mundo espiritual. Se eu venho aqui e falo uma besteira para vocês, intuitivamente, e pelo conhecimento que vocês têm do Evangelho, vocês vão falar: esse cara está falando besteira, não vou comprar. E isso é o que nós vivemos hoje, nas religiões cristãs e na doutrina espírita. As pessoas vêm em busca de algo imediato, escutam muitas vezes aquilo que não fazem ideia do que estão escutando, porque não procuram entender de onde que aquilo sai. E não se preocupam com a conexão com a espiritualidade. Eu não sei o que cada um veio buscar aqui. Mas se você sair daqui da mesma forma que você entrou, aquilo que você deixou aqui hoje vai estar lá de fora te esperando. Amanhã, depois da manhã. Porque o espírito, quando ele está obsediando alguém, a gente trata ele com carinho, com amor, por mais que ele esteja raivoso. E ele recebe aquela irradiação de amor, e ele se constrange, ele se arrepende, e ele é encaminhado. Pronto. Agora o irmão que está aqui encarnado,
que está numa raiva, que está no desespero, que quer matar todo mundo porque a vida é só problema, esse é difícil tratar. Porque não depende de mim, não depende do meu magnetismo, não depende do meu amor, depende dele, depende de vocês. Então, se algo deve mudar na vida de vocês, eu não sei. Mas que algo sempre precisa mudar na nossa vida para positivo, sempre. A doutrina espírita nos convida a isso. É um convite, Jesus não impõe, Jesus nos convida a caminhar com Ele. É claro que existe algumas considerações. É claro que alguns vícios temos que deixar para trás. Mas essa pressão não precisa ser absorvida, porque você não vai se tornar perfeito aqui, nessa vida, nessa reencarnação. É um processo, milhares, centenas de milhares de reencarnações, para que a gente possa pensar em ser perfeito. Mas não é agora. Agora é 1%. Eu tenho raiva. Por que eu tenho raiva? Não tem crescimento sem desafio. Não tem crescimento sem desafio. Como que você quer se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais paciente, se você não consegue manter o equilíbrio? Olha que interessante. Às vezes a gente ora. Jesus, Deus, preciso ser mais paciente e tal, não sei o quê. Aí tem uma pessoa no seu trabalho que te apirrinha. Olha aí a oportunidade de você aprender a ser paciente. Você acha que você vai acordar e do nada vai se tornar mais uma pessoa paciente? Uma pessoa mais tranquila? Melhor de se conviver? Não, nunca. De forma alguma. Uma pessoa que mente compulsivamente, porque faz muita coisa errada, e aí esconde na mentira as coisas erradas. Você vai ter que parar de mentir e assumir os teus erros. E deixar de cometer os teus erros. Para que a sua vida seja leve. Porque a mentira traz um jugo pesado para aquela vida daquela pessoa. Ela vai ter que ficar lembrando da mentira sempre. E aí é uma mentira atrás da outra. Quando eu falo mentira, é tudo, tá? Traição, é tudo. Tudo que envolve uma mentira. Então você tem que criar uma vida que não é real. Olha que desperdício de criatividade. Podia estar fazendo outra coisa com essa criatividade. Então, meus irmãos, o Espiritismo é um convite para a gente olhar para dentro do nosso coração e entender o que se passa dentro dele e aprender com essas dificuldades que nos são apresentadas no dia a dia. É assim que se dá a cura e é assim que se dá o direcionamento de todo o tratamento na doutrina espírita. Tá certo, meus irmãos? Muito obrigado, fiquem com Deus. Bom trabalho para vocês, bom passe. Obrigado.